Graças e paz. Amém. Eu quero trazer um abraço do conselho também da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Somos três presbíteros, né? Presbítero Zias, Rodrigo e presbítero Sérgio, que também é nosso tesoureiro do presbitério. Um abraço à minha família, não está comigo porque estão todos trabalhando, né? Estou vendo vocês tocando aí, o pessoal tem 3 filhos, os 3 são do louvor. Um toca guitarra, outro toca teclado e outra canta igual um passarinho. É muito bom tê-los lá. E a minha esposa fica na mídia, né, junto com o pessoal da mídia, né, fazendo transmissão. E trago também um abraço do reverendo Auricimar. Ele fica me cobrando: olha, vai chegar atrasado não, né? O regime militar, né? Eu disse: não, tá bom, fica tranquilo, sai cedo. Já tirei uma foto para mandar para ele, tá bom? Já avisei para ele que estou na igreja. Ele pediu para avisar a igreja que domingo estará aqui. Okay? Eu gritei para a Solange, ela falou assim: sexta-feira eu estou aqui. Um abraço também do reverendo Auricimar. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, conversar com vocês. O presbítero Joaquim me deu 15 minutos, mas vou usar 17 ou 18. O capítulo 25 de Mateus. A gente leu o capítulo 24 de Mateus e ele é escatologicamente meio difícil de entender, embora não seja. É uma questão histórica, né? Escatologia é uma questão histórica. Se a gente não olhar para a história, a gente se confunde na escatologia. Mas tem algo aqui que é mais fácil de compreender. O capítulo 25, ele fala também de escatologia, embora ele seja bem prático. Eu queria tirar o tema do versículo 5, capítulo 25, versículo 5, e conversar com os irmãos sobre alguns comportamentos que nós, como igreja, como povo eleito de Jesus, podemos ter até que Jesus volte. Capítulo 25, versículo 5. Eu gosto tanto de pregar esse texto, irmãos. Esses dias eu fui pregar no aniversário de uma igreja, da 5ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E aí eu gosto tanto de pregar Mateus 25, e minha esposa falou assim: para de pregar Mateus 25. Não sei se vocês conhecem a Raquel, as pessoas conhecem a Raquel, né? Eu disse: o que eu prego lá? Você prega Romanos 8, por exemplo. Tá bom. E eu, como um marido obediente, né? Pastor Silas conversando comigo, eu disse: a minha esposa tem um pedido para você. Eu falei assim: diga, ela quer que você pregue Mateus 25. Você viu, Raquel? E eu vou trazer de novo, né, esse texto, Mateus 25, versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5? E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Jesus está para chegar aí. É bom a gente estar aguardando, né? A impressão que dá e que a gente tem é que ele está tardando. Tanta coisa acontecendo, né? Parece que tudo está meio descontrolado. Mas as coisas não estão fora do controle. A aparência é de que ele está tardando. Eu queria pensar junto com os irmãos, enquanto o noivo tarda. Enquanto o noivo tarda. Há 3 comportamentos aqui, né? Está bem dividido aqui, com os títulos em negrito, né? Versículo capítulo 25, do 1 ao 12. Enquanto o noivo tarda, é bom que a gente mantenha as lâmpadas cheias de azeite. Dá uma olhadinha aí, versículo 3 e 4. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Enquanto o noivo tarda, é bom que a gente mantenha a nossa lâmpada cheia de azeite. O que é manter a lâmpada cheia de azeite? É estar com a vida devocional em dia. Como é que está a sua vida devocional? Leitura bíblica. Paulo, quando orienta Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí. Quando o noivo chegar, enquanto o noivo não volta, enquanto o noivo tarda, mantenha a sua lâmpada cheia de azeite. E ele vai cobrar isso da gente. A primeira coisa que Jesus vai cobrar da gente é se a gente está com a vida devocional em dia. Mas há uma segunda cobrança aqui, enquanto o noivo tarda. Está bem dividido aqui pelos negritos, né? Versículo 14 até o versículo 30. Não esconda o seu talento. Olha o que diz o versículo 15. A um deu 5 talentos. A outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. Vocês agora, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1. Vocês, a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não partiu, né? Ele distribuiu talentos para a gente dentro da nossa capacidade. O que Jesus deu para a gente não é incapaz de fazer. Não adianta depois a gente dar desculpa, né? Ele deu para alguns 5, deu para outros 2 e para outros deu 1. Com a capacidade de multiplicação.
É para isso que Ele nos deu o talento, né? 5, 2 ou 1 para multiplicar. Então, enquanto o noivo tarda, não esconda o seu talento, porque tem um engraçadinho aqui que escondeu o talento. Dons e talentos é para a gente trabalhar em função da igreja e do irmão, não é nem para a gente. Existem 3 tempos aqui. O primeiro tempo é tempo devocional, eu no meu secreto, sozinho, escondido. Depois, segundo tempo aqui, junto com a igreja. Não esconda o seu talento. O pessoal trabalhou aqui, cantou, tocou, né? Aos presbíteros, aos diáconos, há quem limpa, há quem faz as coisas na igreja. A igreja é uma comunidade de dons e talentos. Sabe qual é o seu? No mínimo que você recebeu é um talento. Geralmente quem recebe um talento tem o mau hábito de escondê-lo. Não esconda o seu talento. Vamos pensar isso também nessa noite. Mas em terceiro e último lugar, enquanto o noivo tarda, bem dividido aqui no negrito, né? Versículo 31 até o final. Enquanto o noivo tarda, não negligencie a sua missão. Olha o que diz o versículo 35: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste. E aí conta algumas outras histórias que a gente vai aprender também. Há uma missão fora da igreja, há uma missão individual. Eu preciso ter vida devocional. Há uma missão eclesiástica, eu preciso desenvolver dentro da igreja, no reino de Deus, no corpo de Cristo, meus dons e talentos. Mas lá fora, irmãos, nós temos uma missão, então não negligencie a sua missão. O Senhor colocará pessoas na sua vida para você cuidar. Não negligencie a sua missão. Bonitinho, né? Essas 3 visões. Eu, no meu individual, buscando estar com a lâmpada cheia de azeite. Eu, na igreja, desenvolvendo meus dons e talentos. Eu, fora da igreja, cumprindo com a minha missão. Vamos aprender um pouquinho? Versículo 1 até o versículo 13. Vamos ler juntos? Olha, diz aí, olha. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Que somos? Santos aguardando a chegada do noivo. Santos caminhando, aguardando que o noivo volte. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. 5 tinham sabedoria. A gente vai entender que ter sabedoria, irmãos, é ter prioridade com a vida devocional. É procurar apresentar-se a Deus aprovado. Jesus nos ensina a não negligenciarmos a nossa vida devocional. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o... Jesus é onipotente, irmãos, é onisciente. Jesus é Emmanuel. Se a gente não lê as Escrituras e não conhece os atributos da grandeza do Senhor em relação à sua graça, à sua glória, à sua onipotência, seu poder e majestade, a gente se esquece de quem Ele é. A gente não pode esquecer de quem Ele é. Sabedoria é conhecer Jesus. Sabedoria é estar com Jesus. Sabedoria é viver Jesus no dia a dia. As nécias, diz aqui que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O que eram as nécias? Aquelas que não têm sabedoria. O que são as prudentes? Aquelas que não têm sabedoria. Falei o contrário. As nécias não têm sabedoria, as prudentes têm. Há um livro todinho de sabedoria na Bíblia, não tem? Tem 31 capítulos. Qual o nome dele? Provérbios, né? Tem gente que tem um bom hábito de ler o provérbio do dia. Se você tem um mês, 31 dias, você pode ler o provérbio do dia. Você pode ler também o Evangelho do dia. Mateus tem 28 capítulos. Dá para a gente se alimentar bastante de Bíblia. Diz o versículo 3: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As nécias, embora estejam pertinho, estejam na igreja, estejam perto das prudentes, elas não se alimentam, elas não mantêm azeite na lâmpada. Não tem vida devocional, não leem as Escrituras, não se alimentam da verdade. Estão pertinho da gente. A cada 10 pessoas aguardando Jesus voltar, 5 não estão aguardando com a lâmpada cheia de azeite. Como é que está a sua lâmpada hoje? Está cheia de azeite? Já se alimentou? Vai se alimentar ainda? Vai dormir hoje com a lâmpada cheia de azeite ou vai dormir com a lâmpada na reserva? Versículo 4, vocês leiam. No entanto, os prudentes olha só que interessante, né? As prudentes, além das lâmpadas, colocaram azeite nas vasilhas. É interessante manter a lâmpada cheia de azeite. Versículo 5 diz assim: olha, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. É normal dormir. Daqui a pouco vai dar 8 horas, eu vou pregar somente até as 10 da noite, para que vocês tenham tempo, né, de ir para casa tranquilos, tá bom? Amém, glória a Deus.
que vocês vão dormir, porque é normal dormir. Agora é anormal para o crente prudente dormir com a lâmpada na reserva. Porque pode ser que toque na trombeta hoje à noite. E na trombeta a gente ouça o grito: eis o noivo, apresentai-vos a ele. Você pensou? Se hoje é o dia que a trombeta vai tocar e você vai dormir com a lâmpada na reserva, lá em Angra dos Reis, tem um pessoal que mora perto da usina, tem que manter o carro com um tanque cheio de combustível, porque se tocar a trombeta lá, eles têm que sair correndo. E se tocar a trombeta hoje à noite, como é que está o seu carro? Como é que está o tanque do carro aí? Versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E agora? Meia-noite, toca a trombeta, tem um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E aí, como é que a gente vai estar? Eu acho que essa palavra é gostosa porque ela desafia a gente, né? Mas opa, eu não estava mantendo a minha vida devocional em dia, mas vai que hoje, meia-noite, eu precise, né, estar com o tanque cheio. Então, meu irmão, coloque a tua vida devocional em dia, para você não passar vergonha. Olha o que acontece nesse dia. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram para os prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, elas não tinham nem na lâmpada e nem reserva. A lâmpada já estava, o que diz aí? Apagando. Gente sem vida devocional vai apagando. Gente que não lê a Bíblia começa a apagar os ambientes mais importantes que ele deveria estar aceso: na família, no trabalho, na igreja, na sociedade, nas amizades, na faculdade, no dia a dia. Precisamos estar com a lâmpada cheia e acesa. Somos a luz do mundo, irmãos. O Senhor não acendeu uma candeia para nos manter escondidos. Aqui, as prudentes, elas confessam que as lâmpadas delas estão se apagando. E ela pede, sabe os crentes que pedem? Eles falam: vamos para a igreja? Não vou não, mas vocês oram por mim lá? Tá, eu posso até orar por alguém, eu posso até clamar por alguém. O que eu não posso fazer é me alimentar por alguém. Eu não posso me alimentar pela minha esposa, eu não posso me alimentar pelo Mateus, pela Isabel, pela Mariana, eu não posso me alimentar pela igreja. Mas eu devo avisar na igreja que a igreja precisa se alimentar de Bíblia para guardar com o tanque cheio a volta de Jesus. E ele vai voltar, irmãos. Ou ele volta geral, ou ele volta específico para você, no sentido de te levar para a eternidade. E pode ser hoje. Pensou que maravilha, o caixãozão estendido aqui, e a gente fazendo a despedida, cantando glória, glória, né? Que delícia, né? Para quem está indo, vai ficar saudade, né? Marido, esposa, etc. Os filhos. Mas que maravilha poder estar na eternidade. Pode dizer em Filipenses 23 que é incomparavelmente melhor estar com Jesus. É muito bom estar com ele, dizia Paulo. Dá-nos um pouco do seu azeite, né? Quando alguém pedir para você: me ajuda um pouquinho, dá um pouquinho da sua unção, né? Não, passa, pega a unção. Pegar a unção por osmose, não sei se existe isso, né? Dá um pouquinho da unção aí, meu irmão. Pega um pouquinho da unção do teu irmão aí. Mas me dá um pouquinho da tua unção. Não existe isso, irmãos. E aqui a resposta delas é uma resposta simples. Olha aqui, versículo 9. Mas as prudentes responderam. O que elas responderam? Não. Por quê? Porque vai faltar para a gente. Não, para que não nos falte a nós, a vós outros. Ide antes aos que o vendem, vai comprar, vai fazer, corre atrás. Eu posso te avisar, mas eu não posso produzir azeite para você. Somos todos produtores de azeite quando abrimos as escrituras de Gênesis e Apocalipse para aprender e crescer na presença de Deus com as verdades sobre os atributos maravilhosos do nosso Deus, que é gigante. Os 3 atributos que a gente fala facinho, né? Os 3 Os. Onipotência, o único poderoso. Onisciência, o único que tem sabedoria e distribui para os seus filhos. O dono do saber, o dono da história, o dono dos decretos. E a onipresença, o Deus da providência. A onipresença, o Deus Emanuel, o Deus que desce condescende para morar conosco, morrer na cruz do nosso lugar. Jesus é maravilhoso. É gigante demais a conta. E não dá para a gente
falar para a pessoa, olha, eu vou aprender e vou tentar transferir para você. Vida devocional também é algo que precisa ser buscado individualmente. A gente desafia, a gente pode até ler junto, mas a gente desafia para que haja busca individual pela vida devocional. Versículo 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, palavra boa, irmãos, fique apercebido, fiquemos apercebidos. Vamos pensar que hoje Jesus pode voltar, vamos manter a nossa vida espiritual em dia, vamos manter a nossa vida devocional em dia, vamos manter as nossas lâmpadas cheias de azeite, enquanto o noivo aparentemente tarda, porque o tempo dele é perfeito. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidos entraram com ele para as bodas, para celebrar, e fechou-se a porta. Eita, porta fechada. Mais tarde chegaram os virgens, desce exclamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Qual é a resposta de Jesus, irmãos, para essas mulheres que não estavam apercebidas, que não estavam com as lâmpadas cheias de azeite? Qual é a resposta de Jesus para elas? Pode ler. Mas ele respondeu. O que ele respondeu? Em verdade. Eita. Você é conhecido de Jesus hoje? Já percebeu que ele fala isso para quem não anda com ele? Não conheço você? Mas como assim? Você é onisciente, como você não me conhece? Não te conheço na intimidade. Eu sei quem você é porque eu te fiz. Mas você não ia para a minha presença. Você não carregava a tua lâmpada de azeite. Você não lia as Escrituras. Você não tinha vida devocional. Você não dobrava o seu joelho diante de mim na sua casa. Aliás, você não se dobrava diante de mim. Eu não conheço você, não sei por que está batendo na minha porta aqui na eternidade. É medo do inferno. Ou a gente tem amor pelo Jesus do céu, ou a gente tem amor pelo Jesus do pânico do inferno. O certo é amarmos Jesus, ainda que ele morasse no inferno. E a gente ia dizer: eu vou para o inferno porque Jesus mora lá. Não importa onde ele está, importa quem ele é. É Jesus que eu quero. Não estou com ele por pavor de nada. Estou com ele porque ele me amou na cruz do Calvário. Hebreus vai fazer uma pergunta interessante: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus te amou, Jesus te salvou, Jesus desceu, morreu na cruz do Calvário por você. Para quê? Para a gente manter a lâmpada cheia de azeite. Ele rasgou o véu do santuário de cima para baixo, para tornar acessível para você a presença dele. É isso que ele quer. Ele quer você na presença dele. E a mulher bateu na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, em verdade vos digo que não vos conheço. E olha o versículo 13, o desafio dele para nós, bem parecido com o Apocalipse: vigiai. Vigiai, vocês, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Em primeiro lugar, irmãos, enquanto o noivo tarda, vamos manter a lâmpada cheia de azeite. Se não leu a Bíblia ainda hoje, não vá dormir sem ler a Bíblia, porque pode ser que meia-noite alguém dê um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Daí é tarde demais. Mas em segundo lugar, irmãos, enquanto o noivo tarda, não esconda o seu talento. Aqueles que têm vida individual com Cristo têm vida eclesiástica com os irmãos. Aquele que tem vida individual com Jesus tem vida eclesiástica com os irmãos. Quando a gente sabe o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos amou, a gente não é mais a pessoa mais importante do mundo. O irmão é. As pessoas são. E aqui a gente pode desenvolver nossos dons e talentos. Olha a partir do versículo 14. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens? A um deu 5 talentos. Tem gente que trabalha bastante, né? Esse recebeu 5 talentos. A outro deu 2 talentos. Trabalham menos, mas trabalham bastante. A outros 1. A cada um eu amo essa parte, segundo a sua própria capacidade. Eu não recebi talentos que eu não possa desenvolver no corpo de Cristo. Ouviu isso? Quem toca bateria, vai tocar bateria. Quem toca guitarra, vai tocar guitarra. Quem toca teclado, vai tocar teclado. Quem canta, e aí vai os vários dons que há para a gente melhorar. A gente pode melhorar. Tudo a gente pode melhorar. Eu não sei fazer isso. Começa a fazer, pede para alguém te ensinar, e aí você vai aprender. Na verdade, desde que você nasceu, Jesus vem
trabalhando a sua vida com capacidades. Percebeu isso? Quando você chega na igreja, o que Jesus quer é que você desenvolva no corpo de Cristo as suas capacidades. Quem te deu as capacidades foi Jesus. Por isso que Ele é onisciente. Ele é dono de toda capacidade. Ele é dono de toda sabedoria. Ele é dono de toda arte. Ele é dono de todo saber. Ele é dono. Somente Ele é. E aí Ele vai distribuindo para os seus filhos esses dons. Por isso é dentro da nossa capacidade. O que recebeu 5 talentos, versículo 16. O que recebeu 5 talentos, saiu, a palavra é bonita, né? Imediatamente. A gratidão por aquilo que Ele faz, nos faz sermos imediatamente em relação a Ele. Ele é importante, o reino dele é importante, então eu não posso deixar para depois. Eu preciso imediatamente me colocar à disposição de Jesus para desenvolver meus dons e talentos dentro do corpo de Cristo. A palavra é imediatamente. Amanhã eu vou ver o que eu faço. Não presta. Imediatamente. Se coloca à disposição imediatamente. Não tem coisa na sua vida que se você deixar para depois, você esquece. Vou fazer isso. Você, daqui a pouco eu faço. Pronto. A possibilidade de você esquecer é de 99,999%. É muito grande a possibilidade de você esquecer de fazer as coisas que você deixa para depois. Então, não deixe para depois. Use a agenda, se for preciso, mas faça imediatamente as coisas de Deus. Use como prioridade. Jesus ele disse assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Colossenses 3, buscai as coisas do alto, onde Cristo reina, onde Cristo vive, assentado. Busca as coisas do alto primeiro. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro Jesus, depois as demais coisas são até acrescentadas, irmãos. A gente tem o privilégio de ter um Senhor que é dono de tudo, que acrescenta para a gente quando Ele é a nossa grande prioridade. Do mesmo modo que receberam, versículo 17, do mesmo modo que receberam 2, ganhou outros 2. Versículo 18, vocês, enquanto eu bebo água. Mas você é o de 5, é o de 2 ou é o de 1? Qual dos 3 é você? Vamos lá, quem é de 5 aí trabalha bastante para Jesus? Precisa levantar a mão, não faça, esse sou eu, né? Quem é o de 2 que trabalha bastante, mas é menos? Metade do que aqueles que trabalham com 5 talentos. E quem é o preguiçoso aí que vive se escondendo? Você, manda fulano, manda ciclano. Quem é? Não, levanta a mão, é feio isso aí. Quem anda deixando para depois o reino de Deus aí? Esse se escondeu. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Já deu 15 minutos? Não? Então, aproximando-se, versículo 19: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Exibido. Exibido, irmãos. Naturalmente, esse fulano trabalha muito na igreja. E ele trabalha de verdade na igreja. Ele não para. Isso é bom, irmãos. Isso é muito bom. Versículo 20, então, aproximando-se que receberam 5 talentos, ele entregou. Versículo 21, disse-lhe o Senhor, o que ele disse? Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, alegria, celebração, adoração, etc. Tal, do teu Senhor. Aproximando-se também ao que receberam 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, tu tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, na celebração, na festa. Versículo 24, chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, irmãos, percebeu que no trabalho é cheio de desculpa? Olha o homem da desculpa aqui, ó. Senhor, sabendo que és homem severo, ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes, receoso, respeitosamente, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Escondidinho, cheio de terra. E está aqui, Senhor. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau, servo negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai depois o talento e dai ao que tem 2.
Ou que tem 4, é isso? Por quê? Porque quem trabalha bastante, você põe coisa para ele fazer, ele trabalha e realiza também aquilo que coloca além para ele fazer. Então quem já é trabalhador na igreja, quando os preguiçosos não fizerem o que deveriam ter feito, vai sobrar para você. Tá bom? Quem trabalha muito, muito continuará trabalhando. Entendeu? Quem muito trabalha, muito trabalhará. Tá bom? Se você já é um grande trabalhador, não se esquece, meu irmão. Só vai descansar no céu, eu acho. Acho que no céu dá para você descansar. Eu acho, não tenho certeza. O que é procurar alguém para ajudar? Procura quem já está trabalhando. Eu sou um preguiçoso, preciso ter com a formiga, a obra de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Preciso procurar quem trabalha. Ô irmão, eu sou meio paradão, hein? Eu quero ajudar você. Me ajuda a desenvolver meus dons e talentos? Me ajuda. Procura alguém, irmão. Se você é desse que esconde talento e não quer ir para o inferno, não, está errado. Se você é desses que esconde talento e quer glorificar Jesus pelo que Ele fez por você na cruz Calvária, está certo agora, tá? Que andar com Jesus não é medo do inferno. Andar com Jesus é gratidão pela salvação, ok? Aí você procura alguém que já está trabalhando e diz assim: porque Jesus morreu por mim, porque Ele vive, eu quero viver o amanhã cheio de graça, eu quero trabalhar na obra de Deus. Jesus fala aqui, olha, cumpria que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirar depois o talento, dar ao que tem 10. Versículo 29. O que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, que ele deveria usar, vai ser tirado. Versículo 30, vocês. E servo as trevas. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você não trabalhou, meu. Você não se alimentou de graça. Você não serviu aos seus irmãos. Você não vai entrar. Eu não conheço você. Bonitinha essa palavra, né, irmãos? E fechando, irmãos, enquanto o noivo tarda, além de manter a lâmpada cheia de azeite, além de desenvolver os seus talentos, nem não negligencie a missão que tem daqui a pouco, quando a gente sair porta fora, ir lá para a nossa casa, lá para o nosso trabalho, lá para a nossa escola. Tem tão de coisa para a gente fazer lá fora também, ok? Enquanto o noivo tarda, não negligencie também a sua missão. Olha o que diz o texto: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele vai separar uma dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Fica de olho na fila, tá bom? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda, né? Vai ser mais ou menos assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Ovelhas aqui, cabrito aqui. Quiser mudar de lugar, dá tempo. Aí também, calcula o meio aí. Ovelha na direita, cabrito na esquerda. É o que está escrito aqui no texto. Dá tempo aí, ó. O pessoal da esquerda aí, voltar aqui, né, e sentar desse ladinho aqui, ó. É assim que vai ser. Então, quando você chegar lá, você vê aquela multidão. Se você estiver na fila, tá olhando para Jesus aqui, lado esquerdo, olhando aqui, você está salvo. Se você estiver naquela fila lá, já era. A gente sabe qual fila vai estar por causa da graça, né? Essa mesa muito bem representada aqui, dizendo para a gente, em memória de mim, aquilo que eu já fiz, né? Se você crê, se você busca, tem vida devocional, se você leva a sério seus dons e talentos da igreja, se você entende que tem uma missão fora da igreja, você sabe que vai estar desse lado, do lado de que Jesus vai colocar as suas ovelhas. Muito bem, o texto diz assim, olha, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado desde a fundação do mundo, tá? Desde sempre, Jesus já preparou esse ambiente para nós, maravilha. Eu tive fome, versículo 35, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestias, eu estava enfermo e me visitaste, estava preso e fostes ver-me. Olha aí, irmão, essa quantidade de coisa que tem que fazer lá fora. Um pãozinho na água, um forasteiro, um doente, um preso, obra lá fora, algo para ser feito lá fora. Todos nós temos lá fora o pobre nosso de cada dia, que foi dado de presente para nós, para a gente cuidar, para a gente amar, para a gente discipular, para a gente evangelizar. Há pessoas no nosso contexto familiar aguardando a nossa missão lá fora.
Há contexto, há pessoas do nosso contexto profissional, nosso contexto escolar, social, aguardando que sejamos sal da terra, luz do mundo na vida deles lá fora. Gente que Jesus põe na vida da gente para a gente cuidar. Viu que legal? Vida espiritual, né? Devocional, vida eclesiástica maravilhosa e vida social. Nós, chamados por Jesus, enquanto Ele tarda, enquanto Ele não volta, nós somos chamados para ter vida espiritual, vida devocional. Se não tem, e Ele voltar, tiver na reserva, já é. Se tem dons e talentos para exercer na igreja, não está exercendo, já é. É servo mau e negligente. E se a gente não está prestando atenção na nossa missão lá fora, que é cuidar do próximo, a nossa missão aqui dentro é cuidar do irmão, cuidar da igreja, cuidar do irmão e cuidar da igreja. Lá fora, cuidar do próximo. Gente próxima da gente, aguardando que a gente seja crente, seja sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Jesus na vida deles. Tem um tantão lá fora. E a gente precisa prestar atenção nisso. Aí eles perguntam, versículo 37, então perguntarão os justos. Olha, os justos fazem até sem saber. O justo é uma coisa fora do comum, né? Quem tem vida devocional, quem tem vida eclesiástica, tem vida social abençoadora. O justo nem percebe que são bênção, nem percebe que são sal da terra, nem percebe que são luz do mundo na vida das pessoas, nem percebe que são bom perfume na vida do povo. E eles perguntam para Jesus, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos, nu te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando, Senhor? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, olha, presta atenção, que sempre que o fizesse a um destes meus pequeninos irmãos. Não vire a cara para os pequeninos irmãos de Cristo que tem lá fora, em nome de Jesus. Há um tantão de pequeninos irmãos de Jesus lá fora, guardando que você cuide deles. Viu que legal? E aí? Vai fazer de conta que eles não existem? Vai virar as costas para eles? Ou vai cuidar deles porque são Jesus na sua vida? Pequeninos irmãos de Jesus que representam o próprio Jesus. E Ele vai perguntar se você cuidou deles. Eu tive fome, me deste comer. Eu tive sede, me deste beber. Eu era forasteiro, estava doente, estava preso. Jesus, o Senhor doente. Jesus, o Senhor preso. Jesus, o Senhor com fome. Jesus, o Senhor com sede. O Senhor forasteiro na minha terra. A maioria dos avós de vocês, os que eram de interior, eles faziam casa e faziam um cômodo a mais, porque eles gostavam de hospedar pessoas na casa deles. A gente perdeu tanto esse costume porque a violência aumentou tanto, a bandidagem aumentou tanto, e às vezes a gente está mais escondido do que exposto para ser e fazer a vontade de Jesus em termos sociais. A gente tem medo e a gente se esconde. Mas não é para se esconder, não é para ter medo, é para cuidar deles. Alguém disse assim: olha, se as suas despesas aumentam, não aumente o seu muro, aumente a sua mesa. Cuide de pessoas, irmãos. Afinal das contas, Jesus vai perguntar se você cuidou dos pequeninos irmãos dele. E aí? E nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a igreja do Onipotente, nós somos a igreja do Onisciente, nós somos a igreja do Emanuel, a igreja do Onipresente. Esses atributos aí da grandeza, da soberania de Jesus. E a gente foi chamado para cuidar desse povo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, fui forasteiro, não me hospedaste, estava pelado lá e você não me vestiu, achei-me enfermo, preso, você não foi me visitar. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos irmãos. O que Jesus diz aí? A mim o deixaste de fazer. Quando você fez, contaram, sabia que ia fazer isso. Isso é para parar de falar, né? Não vou parar de falar.
corporativo. Falaram que o pastor Josimar prega só 20 minutos. Ele falou, pastor, você prega quantos minutos? 1h30, 2 horas. Mas o pastor Josimar prega só 20 minutos, mas ele nem está aqui hoje. Estou fechando, irmãos. Está chegando aquele finalzinho. Senhor, quando foi que te vimos com fome e sede? Aí ele vai responder: em verdade, eu digo que sempre que deixasse de fazer, deixar de fazer é um perigo, né, irmãos? Deixar de ter vida devocional, deixar de desenvolver os dons e talentos, deixar de cuidar das pessoas. Deixou de fazer e deu ruim. E o versículo 46, assim como o versículo 30, ele é ruim. Estes irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Que Jesus aplique esse texto com contexto no nosso coração. Que Ele nos desafie também a termos vida devocional, ter vida eclesiástica, desenvolver nossos dons e talentos. E ao sairmos daqui, estejamos atentos, que Jesus vai colocar os pequeninos irmãos dele na nossa frente. E a gente vai perceber e lembrar, assim, Jesus, o Senhor colocou mesmo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aplica essas verdades no meu coração, desafia o meu coração, aplica essas verdades, Pai, no coração da igreja, desafia o coração da igreja. Enquanto o Senhor não volta, Senhor, queremos estar em dia com a nossa leitura bíblica, queremos estar em dia, Deus, com os nossos dons e talentos dentro da igreja e também cuidando dos seus pequeninos irmãos aí no contexto social. Nos ajuda, nos dê sabedoria para percebê-los e para cuidar deles dentro daquilo que o Senhor nos confiou, Pai, sendo sal da terra, luz do mundo e bom perfume do Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos receber a bênção apostólica pelo nosso pastor. Agora, povo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, doce e santa consolação e também a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre.